Infelizmente, no ranking, né, de profissões que mais cometem suicídio e que mais têm depressão, a nossa medicina veterinária está em primeiro lugar aqui no Brasil. E hoje, gente, aproveitando o Setembro Amarelo, aproveitando que está todo mundo falando sobre isso, né, eu venho fazer um vídeo para falar de uma coisa que a gente quase não fala na nossa profissão, né, que é a depressão, que é uma coisa que para muita gente é banal, mas é um assunto muito delicado e tem que ser abordado sim. Se você acha que esse vídeo pode ajudar alguém, manda esse vídeo para essa pessoa e clica no like, porque clicando no like você me ajuda a atingir mais gente, né? Você ajuda que o YouTube divulgue esse vídeo para mais pessoas. Então deixa um like aí pra gente, porque assim a gente consegue atingir mais pessoas, para as pessoas perceberem que realmente elas não estão sozinhas mesmo. Na minha opinião, esse assunto ele devia ser abordado em faculdade, em palestra, em grupos de estudos, em várias coisas. Eu acho que devia ter algumas etapas preparatórias, né, para o profissional de medicina veterinária e de outras faculdades também. Eu não sei como que funciona, porque, né, eu estudei foi medicina veterinária, então eu tô falando da minha área, para sair para o mundo real. Eu acredito que seja muito por isso, por falta disso, que os nossos profissionais da nossa área têm tantos problemas, né? Eu conheço gente, recentemente até, assim, algumas coisas, alguns casos mais antigos, mas conheço gente recentemente, pessoas próximas, que tinham depressão era severa, que não estão aqui mais com a gente, uma coisa muito triste para todo mundo, né? É uma doença muito triste, e é uma doença... E é um caso, na verdade, que a gente pouco se fala, né? Entre nós profissionais, em assuntos veterinários, a gente quase não fala. Por isso que eu senti realmente a necessidade de vir aqui conversar com você sobre esse assunto hoje. Eu confesso que antes dos meus problemas pessoais, eu achava que depressão era uma coisa totalmente banal. Eu era daquele time, sabe? Aquele time que fala assim, vai trabalhar que você não tem depressão, vai preocupar com alguma coisa, vai arrumar um lote pra você carpir, vai servir alguma coisa, vai fazer alguma coisa que a depressão para, você não vai ter depressão. Eu sempre fui desse tipo de pessoa que achava que depressão era falta de serviço. Tipo assim, a pessoa não tem nada pra fazer, fica lá pensando em merda e é isso aí. Era o que eu pensava, real. Mas as coisas não são bem assim, e a gente só sabe disso quando a gente sente na pele, ou quando acontece com uma pessoa muito próxima da gente, ou quando alguma coisa acontece com a gente mesmo, né? E mais pro final do vídeo eu vou contar o meu relato, o que aconteceu comigo, né? Porque a gente, assim, cara, não é à toa que esse é o mal do século, não é à toa que eu acho que nenhum de vocês nunca viram, nunca ouviram falar, ou não conhecem alguém que tenha depressão. A questão da depressão, pra mim, assim, é muito complicada de falar, porque a minha própria família é um pessoal que julga muito a doença. É um pessoal que não achava que depressão era tipo assim, a pessoa tá triste, por algum motivo, assim, terminou com o namorado, tá com depressão, pessoa que, sei lá, tá tristona, assim, perdeu o emprego, tá com depressão. Esse estilo de coisa, sabe? A pessoa achava que depressão era estar triste e que ia passar e que tá tudo bem, que não precisava de ajuda ou então que era frescura, né? Então eu sempre fui criada nesse meio e sempre tive essa ideia também, sabe? Assim, que depressão era isso, era uma pessoa triste e mal sabe todo mundo que muitas vezes a pessoa depressiva, ela é a pessoa que tem depressão, ela não é uma pessoa necessariamente triste, depressiva, não. Normalmente essa pessoa é aquela pessoa que antes de sair de casa, antes de ir pro público, ela se veste de outra pessoa e tenta passar uma felicidade, uma alegria que ela não tem, sabe? Porque é assim, gente, é assim, eu tenho isso, eu sei como que é, como que funciona. A gente não quer transparecer pra ninguém que a gente tem algum problema, né? A gente quer sempre se mostrar bem, sempre se mostrar tranquilo. Por isso que muita gente fala, nossa, você tem depressão? Nunca imaginei. Porque, cara, não vou ficar chorando nos cantos, a maioria das pessoas não são assim, né? Ficar chorando nos cantos, triste, depressivo, igual é o que a maioria das pessoas pensa. A depressão é uma coisa muito grave, é uma coisa muito mais grave do que a gente pensa, né? E a
gente tem alguns gatilhos que podem levar a gente a ter depressão, sim. O que acontece, gente? Muitas vezes, eu vou falar da medicina veterinária, mas assim, leva em consideração isso tudo em outras profissões também, mas eu falando especificamente da medicina veterinária, que é o que eu vivo, que é o que eu sei, tá? A medicina veterinária é como qualquer área da saúde, é uma profissão que te exige muito, né? Muito controle emocional, muito controle físico. A gente é pressionado o tempo todo, tá? Se você é funcionário de alguém, você é pressionado pelo seu patrão, você é pressionado pelo dono do animal, você é pressionado por você mesmo. Quando você é dono do seu negócio, que é o meu caso, você é pressionado por tudo à sua volta, né? Eu costumo dizer que a pessoa que ela é empresária, ela não tem um patrão, ela tem um monte de patrões, né? Que são os clientes. Então ela é pressionada pelos clientes, ela é pressionada por vários motivos, assim, né? Pelo dono e tudo. Então a gente tem muita pressão, a gente convive com isso o tempo inteiro, a gente convive com muita morte, a gente convive com muita perda, a gente convive com muitas coisas ruins, né, na nossa profissão também, como, você faz talvez um tratamento lindo, maravilhoso, o tratamento não dá certo, você suspeita que o dono não fez o tratamento da forma que deveria fazer, mas aí ele fala que você é um veterinário ruim. Muitas vezes colegas, né, eles são, entre aspas, abusados, não é entre aspas, porque é um abuso mesmo, alguém entrar no seu consultório e começar a te xingar, começar a falar mal de você, enfim, a gente vive isso, gente, eu sei que outras áreas também, mas o veterinário vive isso constantemente. Essa questão, gente, de você ficar mentalmente ocupado, de você ficar mentalmente preocupado o tempo inteiro, é uma coisa muito ruim, é uma coisa que te desgasta, é uma coisa que muitas vezes você mesmo vai se levando por aquilo sem nem ver, sabe? Eu vou contar pra vocês o que aconteceu comigo, o que aconteceu que eu nem percebi. A gente vai vivendo, né, dia após dia e nem percebe, do nada você fala, não, peraí, isso aqui tá errado, né? Então, assim, tem que procurar ajuda, né? O que aconteceu comigo foi o seguinte, eu abri minha empresa, né, eu não tava feliz a princípio financeiramente, eu precisava arrumar outras fontes de renda, então eu trabalhava o dia inteiro pra mim, e aí eu encontrei mais 2 clínicas, uma clínica e um hospital, pra eu fazer plantão à noite. Pessoal, tinha mês que eu fazia cerca de 19 plantões, tá? Trabalhando de dia todos os dias, de segunda a sábado. E eu fiquei workaholic. Eu queria só trabalhar, eu não tinha tempo pra fazer nada, eu não tinha espaço pro lazer, eu não encontrava com os meus amigos, mas eu não tinha tempo nem pros meus cachorros. Então eu não tinha tempo pro lazer, porque quando eu não estava trabalhando, eu queria só dormir, eu não queria fazer mais nada, eu só queria descansar, porque afinal de contas, com esse tanto de coisa que eu tava fazendo, meu corpo pedia arrego também. Então, eu fiquei nessa por muito tempo, né? Eu fiquei nessa por uns 7 meses, assim, e até que chegou um período que eu despiroquei. Olhando hoje pra trás, né, eu vejo muita coisa que estava errada naquela época, mas naquela época eu achava que estava tudo normal, porque às vezes eu achava que era só cansaço, que eu achava, às vezes eu ficava nervosa, mas assim, eu sempre punha a culpa no cansaço, desculpa, eu tô nervosa, tô irritada, assim, mas eu sempre pensava, não, eu tô irritada assim, mas é pelo cansaço, né, eu tava estourando com qualquer coisa. Isso foi acontecendo, eu falei, olha, não, eu preciso dar um pause, eu preciso, né, descansar um pouco, senão meu corpo não vai aguentar também. Eu preciso fazer alguma coisa e eu também preciso ficar mais tranquila, né? E aí foi que eu falei, gente, eu não tô aguentando, minha mente tá muito pesada e tudo, e aí eu larguei um plantão. Então, de 19 plantões, eu passei a fazer 9. Porque a clínica que eu larguei era a clínica que eu fazia 10 plantões todo mês. E aí eu passei a fazer 9. Poxa, reduzi pela metade o tanto de plantão, eu continuava irritada, continuava cansada, continuava com o mesmo estilo de pensamento. Falei, não, peraí, então eu vou parar de plantão, não vai dar certo e tudo. E com isso, né, o meu negócio foi crescendo e tudo. Então, assim, chegou um momento que eu tava, assim, enlouquecida. Gente, sério, eu tava
louca, tava doida. Era surreal a quantidade de loucura que essa pessoa tava transparecendo. E aí, e outra coisa, ainda tinha o canal do YouTube, então eu fazia tudo isso e ainda fazia vídeo pra vocês, porque isso aqui é meio que o meu hobby, assim, é onde eu tenho uma válvula de escape, é isso daqui que a gente tá fazendo, é o meu hobby. Então eu fazia isso, mas eu me impressionava, por quê? Porque às vezes eu ficava 3, 4 dias sem postar vídeo, vocês, cadê você, não sei o quê. E eu falava assim, Paula, você não pode ficar sem fazer vídeo. Aí eu tentava fazer um monte de vídeo, fazer um monte de coisa, pensar num monte de coisa. Então, gente, vocês não têm noção o maquinário que era na minha cabeça, tava sempre trabalhando, sempre trabalhando, sempre trabalhando. Eu não conseguia, tinha dia que eu não conseguia dormir, eu tava muito cansada, mas sabe quando você tá tão cansado, mas tão cansado que você não consegue descansar sua mente? Qualquer barulho você acorda, qualquer coisinha você tá ali ligadona. Pois é, eu tava nesse estilo, gente, era surreal, vocês não estão entendendo o jeito que eu tava. E aí eu pensei, não, eu tô assim por conta de trabalho, vou largar o outro plantão também. Deu 1 mês, eu só piorando. Deu 2 meses, eu só piorando. E aí a gente começa a ter uns pensamentos estranhos, uns pensamentos... Gente, é uma coisa muito louca, sabe? Porque você surta com qualquer coisa, você fica triste demais com coisas assim, aleatórias. Tem hora que você... Quando você tá perto das pessoas, ninguém imagina, porque você tá super feliz, sabe? Transparecendo ser outra coisa. Mas por dentro, você tá assim, moído, sabe? Você tá outra coisa, você tá pensando coisas totalmente aleatórias, você tá surtando mesmo por dentro, tá despirocando por dentro, e você não transparece. Por isso que muita gente fala, nossa, eu nunca imaginei que você tinha depressão e tudo. E a gente, por dentro, a gente fica com uma ansiedade que você não sabe de onde que brotou, sabe? Umas coisas muito estranhas, assim, você fica ansioso porque você não sabe o que você quer comer. Você começa a passar mal porque você não sabe o que você quer comer. Você começa a passar mal porque ficar nervosa, irritada porque as coisas não estão saindo do jeito que você planejou. Se saiu uma vírgula errada, eu ficava irritada, eu ficava nervosa, eu falava que não prestava pra nada. Então, assim, é muito surreal e ao mesmo tempo eu triste. Quando eu ficava triste era pior ainda, porque eu ficava triste à toa, aleatoriamente, do nada. Às vezes eu ficava muito triste porque eu briguei com o Cooper. Ele fazia uma coisa errada, eu briguei com ele, falei, não pode e tal. Aí eu ficava triste porque eu tinha brigado com ele. Aí o meu triste porque eu tava brigando com ele, começava, porque minha vida é muito ruim, minha vida é não sei o que, né? Aí depois eu falava, opa, peraí, mas não é assim, minha vida não é tão ruim assim. Imagina as outras pessoas. Eu ficava triste e ansiosa porque eu me achava ingrata de estar triste por aquele motivo. É umas coisas assim muito surreais que a cabeça fica um turbilhão, sabe? Fica muito louca. E aí quando eu comecei a ter uns surtos psicóticos assim, reais, assim, eu falei, não, peraí, esse negócio tá errado, eu vou procurar ajuda porque não pode. No início eu tava achando que era síndrome de burnout, né? Ou síndrome de burnout, eu acho que é burnout mesmo. Ou eu tava achando que eu tava com um transtorno bipolar, porque ao mesmo tempo que eu tava felizona, eu tava tristona, eu tava me sentindo com uma TPM eterna, assim, sabe? Então, eu tava pensando que eu ia sair do consultório psiquiátrico com o diagnóstico de síndrome de burnout. E aí, quando ele me falou que eu tava com ansiedade mista, né, que era ansiedade e depressão, eu tomei um susto. Eu falei, meu Deus do céu, o que vai acontecer comigo agora? Será que eu vou ter que tomar remédio pro resto da vida? Enfim, é um susto que você toma, gente. É sério, é um susto. É uma coisa muito surreal. E eu fui sem contar pra ninguém, porque como eu falei pra vocês no início do vídeo, a minha família, ela sempre julgou muito mal depressão, né? Inclusive, nem é todo mundo que sabe. Ela sempre julgou muito mal depressão, sempre achou que era coisa que a pessoa queria se aparecer e tudo. E aí eu falei, não vou contar pra ninguém não, vou no médico sozinha. E aí eu na hora que eu tiver meu diagnóstico, eu me trato sem contar pra ninguém. Mas aí, depressão, ansiedade e tal, poxa, eu vou ter que contar pra minha mãe, né? Porque como é que faz? Aí eu contei pra família, minha mãe tomou um susto, todo mundo que ficou sabendo falou, nossa, nunca imaginei que você, né, tem depressão, assim. E é uma coisa muito aguda, gente, é uma coisa muito louca, porque às vezes você tá tranquilo, de boa, e de repente você surta, você dá
uma crise, um ataque de pânico. Já aconteceu, né, enfim, coisas assim muito graves, muito sérias comigo, de eu estar dormindo e eu ter um ataque de pânico, achar que eu ia morrer e ficar out, assim, bem fora de mim por 5 minutos. Todo mundo ficar louco e eu passar mal. Ataque de pânico, ataque de ansiedade. Ir pro hospital, tá tudo beleza, você tá ok, você não tem nada. Eu achar que eu tava morrendo, convulsionando, enfim, porque eu não dava conta de fazer nada, porque eu fiquei inconsciente por 5 minutos. Porque você literalmente fica inconsciente, você não lembra, real, assim. Então, são umas coisas muito surreais, sabe? É muito louco isso. E, gente, é muito estranho falar aqui. Eu pensei em falar há mais tempo isso pra vocês, mas eu não me sentia preparada pra vir conversar com vocês sobre isso ainda, sabe? Mas agora que a gente tá no Setembro Amarelo e tudo, eu acho que a gente tem que conversar sim, porque muitas vezes uma pessoa ou outra pode estar passando por tudo que eu passei, tá sofrendo sozinho, mas, não sofre sozinho não, porque, sério, assim, conversar faz bem, ler livros, textos de autoajuda faz bem, terapia faz bem. Se você não tem ninguém assim que você queira conversar, manda um e-mail pra gente, manda um direct pra gente, que a gente troca ideia, porque não dá pra você ter isso só pra você, sabe? Eu tive isso pra mim, assim, uns bons 6 meses, assim, e isso não é legal, sabe? Você tem pensamentos ruins mesmo, você tem coisas ruins mesmo, coisas assim que eu não consigo nem falar, de tanta vergonha, de tanta, sei lá, é muito surreal, sério, assim, e você não pensa que você tá pensando aquilo não é uma coisa racional, simplesmente surge alguns pensamentos, vão alguns pensamentos, é uma coisa muito louca, de verdade. Então não fica sozinho, não sofre sozinho, procura ajuda, procura alguém pra conversar. Eu tô aqui, né, pessoal, conversa comigo, me manda uma mensagem que eu vou te responder, mas não, sabe, sério, não fica com isso só pra você não, porque é muito ruim, eu já passei por isso, escuta quem passou por isso. E é isso, gente, eu tô quase chorando, que isso é muito difícil de falar, mas é isso, o vídeo foi esse. É um vídeo que eu nunca me imaginei fazendo aqui nesse canal Planeta Animal. É um vídeo que eu senti necessidade de conversar com vocês, porque é muito delicado mesmo, é um assunto muito sério e é um assunto que não é levado a sério. Por isso que a gente tem que conversar sim sobre isso, tá? Gente, é isso. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau.